Os irmãos estão com a Bíblia aberta, capítulo 5, o Evangelho de Marcos. Marcos escrevendo principalmente para os romanos, irmãos. Marcos escreveu para os italianos, Mateus escreveu para os judeus. E Marcos, a grande preocupação de Marcos foi escrever para os romanos. Esse Marcos é aquele mesmo primo de Barnabé, que acompanhou Paulo nas primeiras viagens missionárias e depois se apartou de Paulo e ficou com o primo Barnabé. Era um homem, filho de uma mulher rica e que se dedicou ao Evangelho desde a sua juventude. E ele escreveu esse Evangelho em cima do testemunho de Pedro. Pedro narrou todos os fatos que ele vislumbrou ao seguir Jesus como seu discípulo. E Marcos narrou da melhor forma possível para que os romanos pudessem entender esse Evangelho. Mostrou Jesus que curava enfermos, expelia demônios, fazia milagres assim a todos os momentos. Ele queria fazer com isso atingir os corações dos romanos. E ele faz essa narrativa que está aqui no capítulo 5, testemunhado com certeza que Pedro vivenciou isso. Pedro viu esse milagre acontecer, foi uma das testemunhas desse milagre que nós vamos hoje pregar, e ele deixou narrado no seu Evangelho. Está escrito assim no versículo 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Esse mar era o lago de Tiberíades, né? Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e ela viverá. Jesus foi com ele. Agora pula para o versículo de número 35, para nós darmos continuidade a esse acontecimento, essa narrativa de Marcos. Versículo 35 está escrito assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, simplesmente ele disse isso: não temas, crê somente. Repita comigo essa palavra: não temas, crê somente. Amém? Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Os outros discípulos não foram, Jesus não os chamou, somente aos irmãos Tiago e João, mais Pedro. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao que entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra, ela é santa e bendita, a tua palavra é inerrante, nós não encontramos nenhuma falha nela, e nós confiamos nela como um maná para nós na nossa vida. É a palavra de Deus, é o alimento de Deus para nós no dia de hoje. Por isso fala com o teu povo, usa a minha vida, Senhor, para falar a cada um, a começar por mim. É o que eu peço e eu agradeço em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Nós gostaríamos de ter esse período aqui
para ter uma explanação sobre essa palavra que é tão conhecida, já foi pregada tantas vezes, eu mesmo talvez já tenha pregado aqui algumas vezes, mas o Senhor me tocou que nós falássemos sobre esse milagre da filha de Jairo. E nós temos que começar no capítulo anterior, nós temos que começar na realidade no capítulo 4, quando Jesus, ele livra os seus discípulos de um naufrágio. Jesus manda os seus discípulos irem para outra banda ali daquele lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, conforme você queira chamar, e durante a travessia, os discípulos são acometidos por uma ventania muito forte, por uma tempestade, e o barco começa a ir à deriva, e eles veem a morte iminente, e nós conhecemos a história que Jesus vai ao encontro deles e os repreende o vento e o mar e o lago cessa aquela ventania e eles podem fazer a travessia com tranquilidade. Nós vemos o milagre de Jesus, nós vemos o poder de Jesus sobre a natureza nessa hora. Nós vemos Jesus mandando o vento parar, e o vento, na mesma hora que o Senhor ordena, o vento para. E ali os discípulos têm uma amostra do poder do Senhor sobre a natureza, uma forma que somente alguém com um poder sobrenatural poderia fazer isso. Nós sabemos que somente Deus poderia fazer isso. E Jesus provou ali, por mais de uma vez, que Ele era Deus, que Ele mandava na natureza e a natureza obedecia. Nós vemos o milagre de Jesus. E aí, quando foi não o bastante, quando eles fizeram a travessia, chegaram do outro lado, e eles chegaram numa terra, eu fui pesquisar um pouquinho de onde que era essa terra dos Gadarenos, e fui pesquisar e verifiquei que ali era praticamente um lugar onde pessoas que não eram judias viviam, onde pessoas que não temiam ao Deus de Israel, vamos dizer assim. Eles viviam ali isolados, moravam ali em praticamente grutas, e um dos homens desse local, um jovem, ele morava num cemitério. Olha que lugar terrível para você morar. Ele era endemoniado e os seus familiares não conseguiam conviver com ele, e ele morava isoladamente no cemitério, vivia nu, vivia se esfolando, vivia se maltratando e não podia conviver em sociedade. Era um homem, vamos dizer assim, alijado da família e da sociedade. E aí nós vemos que quando Jesus vai ao encontro desse povoado, esse homem endemoniado, o demônio que está dentro dele, se levanta e fala: Jesus, que eu tenho contigo? E Jesus repreende aquele demônio e expele aquele demônio daquele homem. Mas não era um demônio único. Diz a palavra de Deus que era uma legião de demônios. A legião no Império Romano, ela comportava até 6.000 homens, uma legião. Então nós podemos imaginar quantos demônios existiam naqueles homens. E aquele demônio, ele pediu para Jesus, Satanás, ele pediu para Jesus, para que ele fosse lançado junto a uma manada de porcos. E aí você vai falar, como é que pode ter porcos numa terra de judeus? Por isso que nós, aprofundando o estudo, nós vimos que ali não era terra de judeus, ali era terra de gentios, porque eles se alimentavam de porcos, e para o povo judeu o porco é imundo. O judeu sequer podia tocar num porco, porque era um animal considerado imundo para ele, muito menos comê-lo. E ali você vê uma manada de mais de 6.000 porcos irem para um despenhadeiro e morrerem afogados. E Jesus foi praticamente expulso daquele povoado, porque aqueles pastores, donos daquela manada de porcos, não queriam Jesus naquelas terras. E Jesus continua a sua caminhada, o seu ministério. E nós chegamos aqui, nesse momento, aqui no versículo de número 21, onde que tem um encontro com um determinado homem chamado Jairo. Esse homem, Jairo, era um homem principal ali na sinagoga. Ele era um dos responsáveis da sinagoga, ele não era um sacerdote. Quando a gente vai pesquisar um pouco mais qual eram as suas atribuições, ele talvez cuidasse dos aspectos legais
do templo, dos custos do templo, das despesas do templo. Era um homem importante na cidade, um homem reconhecido em toda a sociedade, não apenas os judeus, mas também perante os outros povos, os romanos, etc. Era um homem que tinha autoridade, era um homem conhecido naquela região. E nós vemos aqui que ele teve um encontro com Jesus de uma forma inesperada. Nós vemos aqui que ele foi a Jesus, mas ele não foi a Jesus de uma forma, com a sua imponência, com o seu cargo, foi tirar alguma satisfação, foi fazer algum pedido para Jesus. Diz a palavra de Deus que ele foi para o outro lado e ele prostrou-se. No versículo de número 22, um dos principais da sinagoga, ele vendo Jesus, ele prostrou-se junto a Jesus. Era um homem importante da sinagoga, era um homem importante do povo judeu, era uma autoridade judaica. E nós podemos imaginar qual a aflição desse homem chamado Jairo, para ele se colocar de joelhos perante Jesus e clamar pela filha dele. Ele tinha uma menina de 12 anos e que ela foi acometida de uma enfermidade. E nós podemos inferir que essa enfermidade, ela era muito grave, porque senão aquele homem não iria aos pés de Jesus. Se fosse uma enfermidade qualquer, e ele já deveria ter ido a muitos médicos que poderiam curá-la, tentando obter a cura daquela menina, e não conseguia. Ele sabia que a enfermidade era para a morte, e ele, no desespero de pai, ele vai perante a Jesus, e ele se ajoelha, ele clama, e ele fala da seguinte maneira: vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou. E eu pergunto para você, nós não precisamos estudar essa história somente fazer uma retrospectiva, olhar no retrovisor e olharmos para trás ao que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Nós podemos hoje colocar a nossa vida na mesma situação de Jairo. Talvez alguns de nós estejam numa situação parecida. Você vai falar, mas eu não tenho ninguém doente, mas você talvez tenha uma crise que você não consegue resolver, uma crise de relacionamento, uma crise financeira, ou mesmo enfermidade, onde foi decretado uma doença grave na tua vida. E aqui nós podemos inferir o que aconteceu com Jairo e podemos tomar a mesma atitude de Jairo. O que eu estudo, o que a palavra hoje vem ao meu coração e ao teu, qual é a tua necessidade? Que tamanho é a tua aflição? É pequena? É só uma dor de cabeça? É só um resfriado? É só uma virose? É só um pouquinho de falta de dinheiro, mas vai passar? O desemprego está batendo a porta, mas faz pouco tempo. Qual é a crise? Ou é uma crise aguda? Ou é uma crise que você não tem solução a curto prazo? A situação de Jairo era essa, era algo que ele não podia fazer mais nada. E aí ele se despe de todo o seu orgulho, e se coloca diante de Jesus. Ele fala, só o Senhor pode me ajudar nessa situação. E ele clama, e o que vem aqui, que eu quero colocar de forma enfática, é que ele fala insistentemente, ele persiste no clamor ao Senhor. Ele não chega para Jesus e fala, minha filha está doente, se puder, você pode fazer uma oração para ela? Você pode ir lá em casa e colocar a mão nela para curar nela? Não, ele fala, Senhor, tu podes curá-la. Olha o que ele fala aqui, minha filhinha está à morte, põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e ela viverá. Olha a fé desse homem, olha a fé do irmão Jairo, olha a fé. Primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui, então, é que Jairo leva a sua causa aos pés de Jesus. Você já levou o teu problema aos pés de Jesus? Você já colocou diante do Senhor o teu clamor? Você já tirou o seu orgulho? Você já tirou a capa do teu orgulho? Muitas vezes nós não recebemos a bênção porque nós não descemos do degrau do nosso orgulho. Nós não temos suficiente humildade para clamar ao Senhor.
Todas as pessoas que clamaram ao Senhor foram expostas, irmãos. Se nós estudarmos na Bíblia, todas as pessoas, aquele cego, Bartimeu, ele gritava igual um maluco, e os discípulos falaram: cala a boca, não importune a multidão, cala a boca, o mestre está aqui. E ele, cada vez ele gritava mais alto, cada vez ele gritava mais alto, ele insistia, ele importunava. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos ainda vergonha de falar: eu estou com um problema? Será que ainda nós não despimos o nosso orgulho e falar: Senhor, eu não sou capaz de resolver esse problema, me ajuda? Esse é o primeiro ponto que o Senhor hoje, o Espírito Santo colocou no meu coração, que nós temos que ir ao encontro dele e colocar a nossa causa. Se ela é desesperadora, como era a causa de Jairo. Jairo sabia que a sua filha não teria muitas horas de vida. Era desesperador. Eu fico imaginando, eu tenho filhas, tenho netos, eu imagino, numa hora dessa, que você sabe que são poucas as horas que ele tem de salvação, que ele tem de vida, e se você está diante daquele que tem poder de dar a vida, o que nós faríamos? Nós faríamos como Naamã? Tiraríamos a nossa farda? Ou manteríamos o orgulhoso comandante cheio de medalhas, mas não expunha a sua lepra? Deus só curou Naamã quando ele expôs a lepra, e ele mergulhou lá no Jordão. Enquanto ele estava fardado, Deus não o curou. Talvez a gente não receba a bênção porque nós não clamamos de forma humilde ao Senhor, não reconhecemos, como foi pregado quinta-feira aqui pelo Dimas, a nossa fragilidade e o poder do nosso Deus. Nós não reconhecemos quão pequenos nós somos, tão insignificantes nós somos, incapazes, e quão poderoso é o nosso Deus. E não nos abrimos como Jairo fez, não nos expomos. Esse é o primeiro ponto. Eu fico imaginando como Jairo enfrentou os sinédrio, como ele enfrentou os fariseus lá da sinagoga, os publicanos. Qual foi a rejeição que ele passou perante as autoridades judaicas e todo o povo judeu? Mas ele não se importou, ele queria a cura da filha, ele estava em busca da bênção. Quando não tinha mais esperança para Jairo, Jesus se apresenta. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a tua última esperança. Quando ninguém mais te dá nenhuma chance, nenhuma esperança, tem Jesus Cristo. Ele não te desanimou de você, Ele não desistiu de você nem de mim. Nós temos a Cristo. Cristo é a esperança dos desesperançados. Difícil falar essa palavra aí. Daqueles que não têm esperança, Jesus é a esperança deles. Daqueles que não têm esperança em mais ninguém, Jesus é a esperança deles. Jesus é minha e a tua esperança, aleluia. Glórias a Deus. Jesus, Jesus, Senhor. Primeiro ponto então foi a humilhação. O segundo ponto, ele enfrentou a barreira dos líderes da época, ele enfrentou o sinédrio, ele talvez tenha enfrentado até a própria família que era judaica. E você? Você já enfrentou a sua família para aceitar Jesus Cristo? Ou você ainda tem vergonha de falar que é cristão? Eu me lembro que quando nós nos tornamos crentes da nossa família, a minha mãe foi a primeira de toda a família católica. E o meu avô, o pai dela, falou: eu não te considero nem mais minha filha. Meu avô era sacristão da igreja. Nós fomos criados, eu estudei no colégio de paz até os 18 anos. Meu irmão a mesma forma. Toda a família virou-se contra nós. Depois, logo a seguir, o meu irmão aceitou Jesus. Eu fui o último, fui o mais resistente, por ser mais jovem, mais rebelde, fui o último. Mas também me rendi aos pés do Senhor. E a família segregou a gente por muito tempo. A família praticamente nos colocou de lado. E aqui Jairo talvez tenha enfrentado a mesma situação, mas ele não se importou, porque ele queria antes a cura da sua filha. E você tem se importado? Você tem ainda problemas de falar que você é cristão no teu trabalho, na tua escola, no ambiente da tua família? Você tem ainda problemas em testemunhar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos?
Você ainda tem dificuldade de falar para o seu parente, quando ele está problemático, que Jesus é a solução para a vida dele, que Jesus é a cura para a enfermidade dele? Você ainda tem dificuldade? Pois Jairo, depois dessa experiência, com certeza nunca mais teve dificuldade. Ele se tornou um cristão. Então, por favor, não tenha medo de enfrentar as dificuldades por causa de Cristo. E uma coisa que nós vemos aqui no versículo de 23, isso é muito importante, é que Jairo clamou com perseverança. Insistentemente ele suplicou, está no versículo de número 26, insistentemente. Antes, onde está isso? Desculpe, no 23, insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Jairo não chegou com o nariz em pé e falou para ele, olha, estou com um problema lá em casa, você pode ir lá em casa curar minha filha? Ele era uma autoridade, irmãos, dessa sinagoga onde Cristo conviveu durante todo o seu ministério. Jesus frequentava essa sinagoga, foi lá em Cafarnaum, ele frequentou durante 3 anos do seu ministério naquela cidade. Ele conhecia Jairo, Jairo conhecia Jesus, Jairo talvez já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus já tinha feito, e ele insistentemente suplicou. E você tem insistido na tua súplica? Ou você tem chegado, ó Jesus, tu sabes do meu problema, toma conta aqui, eu agora estou sossegado, eu já falei qual é o meu problema. Ou você tem insistido, mesmo que você não tenha recebido a bênção ainda? A cura não tinha sido realizada na filha de Jairo ainda, mas ele insistentemente, ele persistiu, pedindo, clamando ao Senhor a sua misericórdia e a sua graça. Que nós possamos fazer o mesmo, mesmo que não tenhamos ainda obtido a resposta da nossa necessidade. Jairo clamou com fé. No versículo 23, Jairo cria que Jesus podia curar a sua filha. Ele não tem dúvida. Aqui eu quero falar de fé. Quando nós depositamos o nosso problema, a nossa enfermidade, seja qual for a nossa causa, nós temos que usar o argumento da fé. Jairo não duvidava. Como que ele não duvidava? Ele falou, Senhor, se o Senhor puser as suas mãos sobre ela, ela será curada e ela viverá. Ele não falou, talvez ela fique curada, talvez ela fique boa. Não, ela vai viver, ela vai ser salva e ela viverá. Não apenas a físico, mas a alma, ela será salva e ela viverá. São coisas que a gente passa batido na leitura, mas que tem uma profundidade tremenda. Jairo clamou com fé. Coloque a tua fé em ação. Deposita o teu problema hoje, quando nós formos levantar aqui para orar, mas levanta com fé. Senhor, eu creio na tua resposta. Nem que ela seja não, mas é a tua resposta, é o melhor para a minha vida. Eu creio que o Senhor tem todo o poder de me abençoar. Clame com fé ao Senhor, você verá a resposta do nosso Deus. Os pontos, primeiro ponto da mensagem aqui, é que Jairo veio a Jesus num desespero de alma. E talvez exista alguém aqui dentro do nosso convívio hoje, que está com a sua alma em aflição absoluta. Talvez muito semelhante a de Jairo, não vendo solução para o seu problema. Mas o segundo ponto que nós vemos, Jairo foi com a angústia, com a sua necessidade. E Jesus, no versículo 24, quando nós lemos aqui, é que Jesus vai com Jairo. Jairo vem a Jesus com a sua esperança, e Jesus vai com ele. E com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Já falava aquele hino. Se Cristo vai comigo, tudo vai muito bem. Então o segundo ponto que nós temos aqui, é no versículo 24 que fala, está aqui, Jesus foi com ele. Só isso está no versículo.
Precisa falar mais alguma coisa para você? Jesus vai contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Jesus vai comigo, quem que pode se levantar? Será a natureza? Será os demônios? Será a enfermidade? Nós vamos ver aqui que Jesus foi com Jairo. Vamos partir para o segundo ponto, rapidinho. Jesus não é insensível ao seu desespero e à sua súplica. Você já se sentiu em algum momento como se Deus não estivesse olhando para o seu problema? Você fala, eu estou passando por isso, estou passando por uma semana de trevas, estou passando por uma semana, a gente costuma falar de cão, não é? Semana de cão, semana que tudo dá errado. Você acha que Jesus não está olhando para você quando você está passando por tudo isso? Jesus não é insensível, seus olhos estão colocados sobre nós. Jesus, na sua morte, lá na cruz, ele dá um grito, Pai, por que me desamparaste? O próprio Pai, o próprio Deus, porque naquele momento, ele estava carregando sobre a cruz, todos os meus e os seus pecados, juntos. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Santo, não pode olhar para o seu Filho, porque Ele é santo. E o seu Filho está carregado de todos os pecados da humanidade. O seu Filho fica desamparado. E Jesus clama na cruz, por que me desamparaste? Mas o Senhor nunca nos desampara. O Senhor precisava carregar todo aquele martírio para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos perdão. Mas o Senhor não é insensível ao meu e ao seu problema. Os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você. Aleluia. A primeira palavra de Jesus no versículo 36. Vamos ver o que fala aqui. Tua filha, quando vieram e deram a notícia, nós vamos fazer aqui depois uma parada para explicar que não foi, o milagre não ocorreu de imediato. Jairo ainda teve que passar por uma outra aflição muito grande antes de ter a sua filha curada. Mas a resposta de Jesus, lá no versículo 36, leiam comigo, por favor. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Quando vieram e deram a notícia para Jairo, falaram: Jairo, não incomoda mais Jesus não, a tua filha infelizmente já morreu. A resposta de Jesus foi: olha, não te temas, crê somente. E a resposta para mim e para você é a mesma: não temas, crê somente. Já deram a notícia ruim para você, da enfermidade? Já deram a notícia ruim do teu caso financeiro? Enfim, o relacionamento quebrou, família já foi destruída. Jesus fala para mim: não temas, e fala para você: crê somente. Mas já acabou tudo, já morreu, a menina já é morta. Jesus ouviu que ela já era morta, e ele falou: não temas, crê somente. Amém? Não sei qual que é o tamanho do seu problema, pois Jesus está dizendo para mim e para você: crê somente. Eu não sei o tamanho da tua luta, o tamanho da tua dificuldade. A primeira palavra que Jesus fala então é de fé: crê somente. A segunda que ele fala no versículo 29, ele fala que ela não está morta, mas dormindo. E aqui tem uma passagem muito interessante. Ela não está morta, mas apenas dormindo. Nós, quando dormimos, eu não sei se você tem a mesma sensação, mas nós morremos todas as noites que nós dormimos. Só que nós acordamos de novo. Mas nós morremos. Você para de trabalhar, você morre. E no sentido teológico, a palavra morte na Bíblia, ela tem outro significado. E quando
essa carta é escrita para Romanos, ela tem um significado ainda maior. O apóstolo Paulo trata muito desse assunto, quando ele fala que o cristão não morre. E quando ele fala isso, ele fala na igreja de Tessalônica, ele fala na igreja de Coríntios, ele fala nas igrejas da Ásia, onde eles tinham a cultura grega. E a cultura grega não cria na ressurreição dos corpos. É isso, pastor? Quando você estuda teologia, você estuda isso. Eles creem na eternidade do Espírito, mas eles não creem na ressurreição dos mortos. E aqui tem uma passagem interessante. Quando nós lemos mais adiante, quando Jesus chega na casa daquela mulher, daquela menina que já está morta, diz que tem um grande alvoroço lá. Nós podemos imaginar as carpideiras chorando, gritando, os parentes fazendo escândalo: a menina de 12 anos morreu. E aí nós temos uma teologia muito interessante, porque para o cristão, ele não morre. A Bíblia nos assegura que a nossa vida é eterna. Todos ressuscitarão para o juízo ou para a entrar no céu, mas todos ressuscitarão inclusive. E as pessoas não entenderam e zombaram de Jesus quando ele falou perante toda aquela multidão que estava fazendo aquele alvoroço, que a menina não estava dormindo, que a menina não estava morta, ela estava apenas dormindo. O que Jesus quis falar é que ele venceu a morte. O último empecilho, a última batalha, Jesus já venceu, que foi a morte. Ele ressuscitou. Ele já anteveu, ele já previu que ele ressuscitaria após a sua morte, e que a morte não teria domínio sobre ele. Ele seria a primícia da ressurreição, e nós ressuscitaremos com ele. É isso que nós cremos. Por isso que nós vamos em enterros de crentes, e nós choramos, nós sentimos a perda de um ente querido, de um amigo, nós ficamos tristes, mas você vai no enterro de crente e o pessoal canta ainda por cima. Muita gente que não é cristã fala: mas é tudo maluco, tudo doido. Eles cantam, eles louvam a Deus, eles cantam. Nós cantamos porque nós sabemos que quando o nosso corpo tombar, o nosso espírito vai ao encontro de Deus, e que um dia nós ressuscitaremos com um corpo glorificado. E para nós a morte não é eterna. O eterno é a vida com Deus. É tão diferente. Você sente saudade, você fica triste por causa da separação, mas nós cremos que a pessoa está com Deus. Não tem lugar melhor para estar, para aquele que é temente ao Senhor, para aquele que é seguidor de Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui que Jairo teve ainda um grande empecilho. Antes de tudo isso, quando nós lemos, eu pulei o capítulo, versículo 35, no versículo, me desculpe, no versículo 25, eu pulei propositalmente. Nós vemos que Jairo ainda teve que passar por um período grande de aflição. Jairo estava ali pedindo para Jesus acompanhá-lo, e Jesus falou: vamos, eu vou junto com você. Aí de repente, Jesus está ali, e onde Jesus ia, uma multidão o seguia. E no meio dessa multidão, alguém toca em Jesus, e Jesus falou: para a fila aí. Alguém me tocou, de mim saiu o poder. Aí os discípulos falam: mas Senhor, que você acha que alguém não vai te tocar? Está todo mundo te tocando. Quando você vai numa multidão, milhares de pessoas te tocam. Jesus falou: não, alguém me tocou de maneira especial, porque de mim saiu o poder. E nós conhecemos a história daquela mulher que tinha um fluxo de sangue durante 12 anos, gastara todos os seus bens, toda a sua fortuna na sua cura, e nada de cura, ela continuava enferma. Mas ela, diante da sua fé, ela falou: se eu simplesmente chegar perto de Jesus e conseguir tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. E ela foi ali, onde ela não poderia estar, por causa da lei judaica. Uma mulher com fluxo de sangue não poderia estar diante de multidões, não poderia estar presente de ninguém, tinha que estar isolada, mas ela arriscou tudo, porque era a última chance dela. Ela não tinha mais esperança, a única esperança era Jesus. E nós conhecemos que ela tocou Jesus, e Jesus imediatamente a curou. Mas eu fico imaginando Jairo,
Jairo, Jesus, vamos depressa, a minha filha está doente, vamos depressa. E ele ali conversando com aquela senhora, explicando: olha, tua fé te salvou, vai em paz. Jesus não apenas curou a enfermidade, mas Jesus perdoou os seus pecados e ela foi salva. Aquele gadareno, voltando atrás para não perder a meada aqui, aquele gadareno não teve apenas os seus demônios expulsos, ele passou a ser um missionário na sua terra. Ele foi salvo, e as pessoas, quando viram ele vestido, andando em praça pública, indo nos mercados, falando: aquele maluco que morava pelado no cemitério, que vivia comendo cadáveres, que vivia assombrando a nossa comunidade, ele agora está bem vestido, barbeado, o que aconteceu? E ele falava que ele tinha encontrado Jesus, e que Jesus tinha salvado a vida dele. Ele passou a ser um missionário. Essa mulher também foi salva, e teve sua doença, suas enfermidades curadas. Mas eu fico imaginando a aflição de Jairo. Eu me coloco aqui como pai, eu fico imaginando Jesus ali parado, perante a multidão, e Jairo: vamos embora, eu quero que você cure a minha filha, eu não sei como é que vai fazer. Aí chegam as pessoas e falam: não adianta, não importuna mais, ela já morreu mesmo, já acabou. Mas Jairo continuou, e Jesus aí, ele toma uma atitude muito interessante. Ele não chamou todos os discípulos, não foram os 12, foram apenas 3, Pedro, Tiago e João. Os 3 foram para aquela casa, onde zombaram de Jesus, onde zombaram do próprio Jairo, falando: o que você traz esse homem? Ele já morreu, o que você está fazendo aqui? E Jesus falou: vem cá, só nós, vamos subir. Subiu lá os 3, mais Jairo, mais a esposa, e Jesus levantou aquela menina, simplesmente com o seu poder. Falou: levanta, menina, levanta. E disse que a menina levantou e passou a caminhar. Pedro viu a ressurreição daquela menina. Os outros irmãos também viram. O poder de Deus, quando não tem mais esperança, tem Jesus. A última palavra é dele. A última palavra é dele para mim e para você. Diante da tua luta, da tua dificuldade, da tua aflição, ele está falando para você hoje: eu tenho a última palavra. Os médicos já desenganaram? Você já foi para a falência a tua empresa? O seu casamento já foi desfeito? Mas a minha palavra é a última ainda. Tem poder nela. Ela pode modificar todas as situações. Ela pode ressuscitar mortos. Não há impedimento para o agir de Deus. E nós vemos aqui as quatro potências do poder de Deus. Uma perante a natureza, quando ele acalma o vento. A segunda, sobre os demônios, quando ele expulsa uma legião. A terceira, quando ele cura a enfermidade daquela mulher. E a quarta, quando ele ressuscita uma morta. O poder de Deus é universal. O poder de Deus é total. Como é que eu posso falar? Ele é pleno. Não tem limitação para o nosso Deus. Eu coloquei aqui essas 3 áreas onde o Senhor demonstrou o seu poder. Jesus tem todo o poder sobre a morte. A morte não tem poder para desafiá-lo. Eu fico imaginando o Satanás rindo, sorrindo, quando Jesus expira na cruz, na sexta-feira. E ele passa ali o sábado zombando, mas no domingo Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Não há impedimento para o nosso Deus. Não há poder que resista ao nosso Salvador. Quando Jesus vai comigo e com você, nada pode impedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. E Jesus não chegou atrasado, né? Muitas pessoas podem falar: poxa, mas Jesus sempre chega atrasado? Ele chegou 3 dias, 4 dias depois da morte de Lázaro? Ele chega depois que essa menina já morreu? Não, Jesus chega na hora certa para manifestar o seu poder. Jesus chega na hora exata. Você fala: pô, mas Jesus está demorando para me dar esse escape. Está difícil, mas na hora certa o Senhor concederá. Vamos ficar de pé.
quando Jesus vai conosco, nós não precisamos ter medo de más notícias. No versículo 35, os homens chegaram para Jairo e falaram o seguinte: tua filha já morreu. Má notícia. Mas quando nós estamos com Jesus, as más notícias, elas cessam e elas dão lugar ao poder do nosso Deus. Talvez você já esteja com uma má notícia sobre a sua vida, em algum aspecto. Talvez alguém já tenha dado uma má notícia para você. Mas eu falo hoje em nome de Jesus, não é o fim. A palavra final é do nosso Deus. A palavra final é de Cristo. E Cristo tem poder sobre as nossas vidas. Não temas, crê somente. Você pode guardar essa palavra no teu coração. Não temas, crê somente. Por mais desafiador que seja o seu problema, a sua luta, por mais problemático que possa estar sendo para você hoje estar aqui, Jesus está falando para você: não tenha medo, crê somente nele. Não em homens, não em você, como o Fernando falou, não em autoridades. Nós vemos as notícias, irmãos. Eu abandonei de ver as notícias essa semana. A bolsa, tudo que ela havia ganho de janeiro para cá, ela perdeu nesses 3 últimos dias. Os 4, 5 últimos dias de bolsa, de pregão, foram perdidos. Todos os ganhos obtidos durante os meses de janeiro, fevereiro e março e abril. A recuperação que vinha na nossa economia foi por água abaixo. E nós lemos as notícias, são as piores possíveis. Os homens não se entendem, as falcatruas, é só ladruagem, é só descalabro. E nós vemos essas notícias, o nosso coração parece que vai sair para fora. Vem aqui no gurgumilo, como a gente costuma dizer, vem na goela. A gente parece que vai sufocar. Mas Jesus vem e fala para mim hoje: crê somente, não temas. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, para mim e para você, o Senhor nos dará a sua vitória. Se Ele está conosco e se nós estamos com Ele, Ele nos convida. Jesus está com os braços abertos para todos. Ele mesmo falou isso: aquele que bater, eu abro a porta e eu cearei com ele. Aquele que abrir a porta para mim, eu ceio com ele, eu estou com ele. E aonde Jesus está, está a bênção de nosso Deus. Onde o Espírito do Senhor estiver, a bênção do Senhor está. Lá na antiga aliança, onde a arca ia, que significava a presença de Deus, aquele povo é abençoado. Se a arca fosse para a casa de alguém, aquela família era extremamente abençoada. Nós vemos que quando Saul pecou, ele pecou e não se arrependeu do seu pecado. Mas nós vemos quando Davi pecou, de forma até pior, mais grave. Ele lá no Salmo 51, ele só fala uma coisa: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Ou seja, eu sei que eu pequei mais do que Saul, mas não retires de mim o teu Espírito. Eu não poderei governar mais Israel, eu não poderei mais viver como um rei, se o teu Espírito não estiver comigo. Mas se o teu Espírito estiver comigo, o Senhor me dá a bênção. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra. Jesus, Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa grande esperança. Mesmo quando nós não somos desesperançados por todas as circunstâncias que nos rodeiam, Senhor, Tu se levantas como a nossa única esperança. E Senhor, nós não precisamos de mais ninguém. Nós não precisamos de outro poder a não ser a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós não precisamos, Senhor. Se o Senhor estiver conosco, e se nós crermos, o Senhor fará maravilhas no meio de nós. O Senhor abençoe a cada um que aqui está. Abençoa, Senhor, aqueles que estão hoje entregando os seus problemas a Ti, estão trazendo as suas cargas, estão trazendo toda a sua, o seu destempero, todo o seu desequilíbrio emocional, físico. Senhor, seja de que ordem for, Senhor, nós depositamos diante do Teu altar, nós depositamos diante dos Teus pés. Nós reconhecemos a nossa fragilidade e nós reconhecemos também o Teu poder, Senhor, e clamamos como Jairo: Senhor, se Tu vieres, Tu nos dará a bênção. Se o Senhor vier conosco, nós teremos a bênção sobre as nossas vidas.
Senhor, acrescenta-nos a fé. Ajuda aquele que está fraco, ajuda aquele que está abatido, aquele que está triste, aquele que não consegue sequer clamar. Que o Senhor dê força, que o Espírito Santo interceda com gemidos inexprimíveis, como diz a tua palavra, intercedendo em favor dessa vida, ó Pai. Abençoa a nossa família, abençoa aqueles que se encontram enfermos, oh Senhor, de uma ordem tão grave. Nós colocamos diante de Ti, oh Senhor, a saúde dos Teus servos. Senhor, quando os médicos dizem não, o Senhor tem poder de dar vida, o Senhor tem poder, Senhor, de ressuscitar, o Senhor tem poder de criar novos órgãos, o Senhor tem poder de fazer maravilhas no nosso meio. Ó Senhor, nós cremos no Teu poder e nós clamamos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Venha sobre nós, venha sobre aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, Senhor, sobre os problemáticos, Senhor, sobre aqueles que não veem esperança, sobre aqueles que não veem solução para os seus problemas. Senhor, se apresente a eles, ó Pai, se apresente, ó Pai, em forma de sonho, em forma de palavra falada, em forma de palavra cantada, mas Senhor, se mostra, se revela, mostra o Teu poder, Senhor, para cada um deles, ó Pai. Oh, socorre o aflito, o necessitado nessa noite, ó Pai. Nós clamamos a Tua graça, nós clamamos o Teu amor, a Tua misericórdia sobre nós. É o que nós pedimos em Teu nome e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja diga amém. Você vá para casa, mas vai para casa crendo que o Senhor é contigo, crendo que o Senhor, Ele está sabedor do teu problema. O Senhor, Ele está consciente daquilo que te aflige a alma. O Senhor está com seus olhos voltados sobre você e sobre mim. Nós temos chorado, é verdade, temos nos angustiado, temos sofrido, mas o amor do Senhor não nos abandona. O Senhor falou que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, e nem que andássemos pelo vale da sombra da morte, Ele estaria conosco nesses momentos. Aleluia. Nós não estamos sós, nós temos o nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Nós podemos cantar um hino de louvor ao Senhor. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Verdade, Senhor, aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o Teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Declare quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir,
mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Levante a tua mão aos céus. Nosso Senhor, nosso Pai, nos abençoe. Que a graça de Deus Pai, graça do Filho e as comunhões do Espírito Santo sejam sobre toda a igreja, desde agora e para sempre. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor abençoe a tua vida. Vá em paz. Que a graça de Jesus seja sobre você. Não vá embora antes de cumprimentar os irmãos, dar um abraço, desejar um bom final de semana para cada um. Deus abençoe. O amor de Deus seja com vocês.